Olá, seja bem-vindo à nossa aula de hoje, onde nós vamos resolver a nossa terceira lista de exercícios sobre paredes múltiplas. Esses exercícios foram tirados do livro do Incropera, Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa, onde vocês podem acessar pela biblioteca online, no seu aluno online. A questão 3.5 do livro, ela foi adaptada para que a gente possa resolver ela aqui de uma forma mais tranquila. Então, a questão diz o seguinte: as paredes de uma geladeira são tipicamente construídas com uma camada de isolante entre dois painéis de folhas de metal. Considere uma parede feita com isolante de fibra de vidro com condutividade térmica KE de 0,046 watt por metro vezes Kelvin e espessura Li de 50 milímetros, e painéis de aço, cada um com condutividade térmica Kp de 60 watt por metro vezes Kelvin e espessura Lp de 3 milímetros. Considere a parede interna com a temperatura de 4 graus Celsius, ou seja, no interior da geladeira, e a parede do ar ambiente com a temperatura de 25 graus Celsius, ou seja, do lado de fora, a temperatura ambiente está com 25 graus Celsius. Ele pede: represente graficamente o problema. Na letra B, faça o circuito térmico equivalente ao problema e calcule a resistência térmica. E na letra C, determine o ganho de calor por unidade de área superficial. Bom, para que a gente possa responder essa questão, vamos pegar aqui uma folha de papel e vamos começar a responder a nossa questão. Então, a questão 3.5, alternativa A, ele pede que a gente faça o gráfico, represente graficamente. Bom, representar o problema graficamente é bem tranquilo, mas eu tenho que observar alguns detalhes, Então, para que isso seja feito, eu preciso colocar o desenho das paredes. Então, vou colocar aqui a minha primeira parede, representando a minha chapa de metal. Vou colocar aqui a segunda parede, representando a outra chapa de metal. Vamos colocar aqui uma rachura, ok? Só para indicar aqui essa parede, e vamos colocar aqui dentro que a gente considera o nosso isolante. Fazer uma rachura aqui de outra cor para representar o isolante. Bom, mas a gente precisa colocar os dados que foram dados no problema. Então, se a gente ler a questão, a gente vai ver que para a parede de metal, as placas de metal, a chapa de metal, a gente tem aqui as placas, ou pode botar chapas de metal. Eu tenho as informações importantes, que é o K da placa, que foi 60 watt por metro vezes Kelvin. Então é importante colocar a unidade, ok? E a espessura da placa, que também foi dada, que é de 3 milímetros. Por enquanto eu não preciso me preocupar com a conversão, que a gente não vai fazer o cálculo, a gente está apenas representando. Então, a outra placa de metal, ela também está sendo considerada aqui. No caso do nosso isolante, a gente vai representar aqui por cima o nosso isolante. E no isolante ele também deu
o K do isolante, que a gente observa que é um valor muito pequeno. Então, quanto menor o valor do K, menor a condutividade. Então, a gente vai considerar ele como um mau condutor, ou seja, como um isolante. 0,046 watt por metro vezes Kelvin. Então, é sempre bom fazer esse tipo de avaliação, porque às vezes vocês podem fazer uma prova de concurso, ou a própria prova do ENAD, e vir uma questão teórica. E aí você não vai precisar efetuar cálculo nenhum, mas vai ter que interpretar se o material é isolante ou se o material é condutor térmico e por quê. Voltando à questão, ele vai dar o LI, que é a espessura do isolante, que ele deu para a gente de 50 milímetros. Então, eu tenho aqui o meu esboço gráfico. Ele está completo? Será que eu posso considerar que ele está completo? Ainda não, né? Por quê? O que está faltando? Está faltando informação essencial, que é a informação da temperatura. Então, se eu considerar esse aqui meu lado externo, ou o meio exterior, a temperatura aqui, eu posso chamar isso aqui de T1, é igual a 25 graus Celsius. Se eu considerar esse outro lado, o lado interior, né, o meio interior da parede, esse T aqui que eu vou chamar de T2, ele é igual a 4 graus Celsius. Ok? Nesse caso, com esta diferença de temperatura, que eu vou ter daqui para cá, o que eu vou ter? Um fluxo de calor indo do meio exterior para o interior ou ao contrário. Então basta lembrar do conceito lá de termodinâmica, que calor sempre vai fluir do meio da maior temperatura para a menor temperatura. Então eu vou representar aqui nessa seta o meu fluxo de calor. Ok? Pronto, então a gente representou graficamente aí o nosso desenho. Então lembrando que a gente deve colocar todas as informações. A gente fez o desenho, a gente colocou os valores de K e de L para cada material que está constando no nosso problema, e também colocou as temperaturas, ok?